Aí está o Rodolfo. Pode começar, Milton? Então vamos embora. Rodolfo. Boa tarde a todos. Iniciamos hoje a Semana da Saúde da TV Globo de 2010, que tem como tema Saúde e Bem-Estar no Trabalho. Essa é uma iniciativa da Central Globo de Pesquisa e Recursos Humanos. A programação da Semana da Saúde para o Rio e São Paulo está disponível nos murais e também na Via Global. Convidamos a participação de todos. Tem uma programação montada com muito carinho e muito interessante. Haverá entrega de brindes e participação de sorteios também. Essa mesa redonda, ela abre a Semana da Saúde com o tema trazido pelo Dr. Paulo Grimaldi, que é uma luta contra o câncer. O Dr. Paulo Grimaldi é um médico patologista com doutorado, com muita experiência no tema, e ele tem uma preocupação muito grande que ele considera possível e muito objetivo, que é evitar sofrimentos e perda de vidas humanas. Participa também dessa mesa o Dr. Vladimir Cordeiro Lima, também médico oncologista, com doutorado, que trabalha no Hospital do Câncer de São Paulo, que é o Hospital AC Camargo. As pessoas interessadas em nos encaminhar perguntas poderão enviar pelo e-mail videoconferência tvglobo.com.br, identificando o nome e a cidade. A condição da imediação da mesa ficará por conta do jornalista José Roberto Bonier, que dispensa maiores apresentações. Queremos agradecer ao Bonier e aos convidados pela participação, então passo a palavra ao Bonier. Bom, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, só deixando claro que nós estamos falando no nosso circuito interno para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Como destacou aí o doutor Rodolfo, você pode participar com perguntas. Anote aí de novo, por favor, o e-mail é videoconferência, tudo junto, @tvglobo, tudo junto, .com.br. Videoconferência, @tvglobo.com.br. É um prazer para mim estar aqui participando dessa mesa redonda, até porque eu, como jornalista, venho acompanhando já há anos a luta contra o câncer de algumas personalidades destacadas aí no mundo político, enfim, na sociedade brasileira. Desde 2006 eu acompanho a agonia e a luta do Dr. José Alencar, vice-presidente da República, que luta contra um câncer no intestino. A gente já acompanhou mesmo o tratamento da presidente eleita Dilma Rousseff, e felizmente os exames mostram que ela está livre desse problema. Nós também acompanhamos aí a luta que o senador Orestes Quércia tem feito contra um câncer, um tumor de próstata. Enfim, é um tema com o qual eu tenho alguma intimidade, não evidentemente como esses especialistas que estão aqui conosco, mas do outro lado do balcão, que são as pessoas que sofrem do câncer. E eu acho, não tenho dúvida nenhuma, que esse é um tema importantíssimo para vocês todos, nossos colegas aí dessas praças da TV Globo, como para toda a sociedade, porque o câncer é um grande paradoxo na ciência mundial, na medicina. Ao mesmo tempo em que a medicina evolui rapidamente, hoje já se consegue fazer um diagnóstico muito mais preciso e muito mais rápido do que antigamente, e também o tratamento evoluiu muito. Existem aí um número de drogas que estão sendo sintetizadas por laboratórios que estão avançando muito no tratamento do câncer. Por outro lado, o câncer continua sendo uma das doenças que causam mais mortes no mundo todo. E é esse paradoxo que nós vamos discutir hoje aqui. O doutor Paulo Grimaldi, que é patologista, especializado em anatomia patológica. Ele tem uma especialidade em identificação de células tumorais, células cancerígenas, conhece muito sobre o tema, e estamos também com o Dr. Vladimir Lima aqui, que já foi apresentado pelo Dr. Rodolfo, que é um oncologista clínico. Ambos têm ligação com o Hospital do Câncer aqui em São Paulo, que é um dos principais hospitais de tratamento dessa doença no Brasil. Bom, eu vou passar a palavra aqui então para o Dr. Paulo Grimaldi, que vai nos colocar aqui alguns números. Talvez vocês fiquem um tanto assustados com esses números,
mas é o que eu disse, é uma doença que hoje já se consegue um índice muito bom de cura, mas é uma doença também que continua matando uma barbaridade. Doutor Paulo, muito obrigado por ter vindo. Vamos à sua palestra. Muito bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo Dr. Rodolfo Rocha, através do jornalista Ernesto Palha, para a gente participar desta mesa redonda sobre prevenção de câncer. Em segundo lugar, você estava dizendo, Burnier, que algumas pessoas que você tem acompanhado que estão sofrendo câncer. Pablo Neruda disse que a vida da gente só tem valor, só tem significado, se nós conseguirmos transformar o mundo agradável não para algumas pessoas, mas para todas as pessoas do mundo. Então eu acho que a nossa missão aqui dessa mesa redonda é oferecer uma opção de vida para todas as pessoas que assistirem a essa reunião. Porque pelo nosso método a pessoa pode ficar livre do câncer, nesses 6 tipos de câncer que nós vamos focalizar através dessa mesa redonda. Só queria fazer uma ressalva, que evidentemente que eu como jornalista acompanho essas personalidades, porque são pessoas as quais são pessoas públicas, que a gente tem que dar notícias sobre a doença delas, é uma obrigação nossa, mas paralelamente, eu até brinco, viu, doutor, que eu vou tanto lá ao Hospital Sírio-Libanês, que eu brinco que eu vou toda semana visitar meus pacientes lá. Eu vejo muitas pessoas, são milhares de pessoas, a gente sabe disso no Brasil, que se tratam de câncer, milhões de pessoas no mundo todo que se tratam de câncer, o show inclusive vai dar esses números aí pra gente. Exato. Na condição de médico patologista, o médico patologista, ele tem a função de fazer o diagnóstico das doenças através do microscópio. Então, um diagnóstico, um câncer só pode ser tratado quando ele for destrinchado microscopicamente. Porque no laudo anatomopatológico nós fornecemos 12, 18, 20 itens extremamente importantes que o oncologista vai precisar para imaginar o tratamento, para desenhar como vai ser focalizado aquele paciente. Então, como patologista, eu faço de 10 a 15 diagnósticos de câncer por dia no meu laboratório. E, para tristeza nossa, de todos os patologistas desse país e do mundo, a grande maioria desses casos já está na fase avançada, onde o tratamento, além de caríssimo, além de trabalhoso, dolorido para o paciente, ele tem pouco sucesso. Por que se descobre tão tarde se hoje nós temos métodos e tecnologia para se identificar cada vez mais cedo o câncer? Esse é o motivo dessa palestra que eu desenhei, onde eu mostro que a população, o povo, as pessoas, cada pessoa tem que fazer a sua parte na aliança. Se a pessoa não fizer a sua parte na aliança, não dá certo. Por exemplo, você citou o Quercia, o Orestes Quercia. Sim. Ele está com um câncer de próstata. Isso. É absolutamente possível você ficar livre do câncer de próstata se você se submeter às dicas que nós vamos comentar aqui para evitar o câncer de próstata, como o câncer de mama, como o câncer de pele, de intestino, de tireoide e assim por diante. Vamos lá então, doutor. Bom, eu queria começar dizendo o seguinte: qual o motivo, o que me motivou a escrever essa palestra? Foi a morte de um amigo meu, um médico veterinário no interior paulista. Alguns anos atrás, esse médico, muito amigo meu, a gente comia churrasco, tomava cerveja, naquela época eu tomava cerveja, então nós tomávamos muito cerveja no final de semana, e muito churrasco, e um dia ele me disse que estava com uma dorzinha de barriga. Eu falei, bom, vai procurar um médico, né? Mas a dorzinha era leve e tal, ele acabou não procurando. E foi indo. Para encurtar a história, ele ficou com 1 ano com essa dorzinha, vai e vem. Aí um dia ela ficou ruim, ficou pior, e aí ele foi procurar o cuidado médico. Quando ele foi procurar o cuidado médico, o médico pediu para ele fazer um exame chamado colonoscopia. Nesse exame introduz-se uma sonda fininha pelo ânus, e aí o médico tem a visão panorâmica da mucosa intestinal. E acharam um tumor de 5,5 centímetros na mucosa desse paciente. Bom, família classe média alta, passaram a mão nele e vieram aqui para São Paulo, melhores lugares, melhores tratamentos, quimioterapia caríssima, tudo do bom e do melhor. Morreu em 1 ano e meio. 1 ano e meio, nós fomos para o velório dele. E aí, aquilo mexeu muito comigo, aquilo me deixou muito triste. E eu falei, será que não é possível a gente fazer alguma coisa
não é possível que a gente não possa fazer alguma coisa. E aí eu tive ideia de passar algumas informações para as pessoas. Por quê? Porque a esposa dele, no velório, falando para mim, você vê, né, Grimaldi, ele tão bonzinho, né? Uma dorzinha tão leve, quem imaginou, de repente, quem imaginou que ia ser uma coisa dessa? É assim com a maioria. A grande maioria. É. E aí, a ideia dessa palestra é mostrar para as pessoas o que é o câncer, porque o câncer ele começa com uma célula, e ele vai multiplicando. Essa célula, quando ela se divide, ela forma 2 células cancerosas, filha. Então vamos lá. Vamos lá. Então aqui eu tenho aqui, então tá aqui, isso que eu já falei. Então o que é o câncer? É uma doença silenciosa que pode levar o paciente à morte rapidamente ou depois de um longo e doloroso sofrimento. Pela falta de informações, as pessoas não sabem que existe cura para essa doença. O que eu digo cura é na fase de cura total, 100%, na fase inicial. Veja bem, você falou no mundo. No mundo tem a International Agency for Research in Cancer, que é uma das sociedades mais atuantes no mundo. Só traduzindo, é a Agência Internacional de Pesquisas. Isso, ela recebe verba de todas as nações do mundo. Todas as nações pingam dinheiro lá e pingam estatística anual para ela e ela trabalha com isso. Veja bem, nós temos no ano de 2005, isso já é verdade. 2005 nós tivemos 11 milhões de casos novos de câncer, 6,8 milhões de mortes por câncer e 25 milhões de pessoas convivendo com o câncer. Ou seja, quase 43 milhões de pessoas em contato com o câncer. Conclusão dessa agência: se alguma coisa não for feita, o que vai acontecer daqui 25 anos? Então aí os números, vai triplicar. Isso vai triplicar. Nós vamos passar de 43 para 120 milhões de alguma forma afetadas pelo câncer. Então isso mostra que alguma coisa tem que ser feita. Você falou bem, métodos diagnósticos, remédios caríssimos, mas tem coisa mais simples, Burnier, para fazer. Que é a prevenção. Tem coisa mais simples, tem coisa que é cuidar do teu corpo. O autoexame, a mulher não pode morrer de câncer de mama. Se ela fizer o autoexame, ela não vai morrer de câncer de mama, porque ela vai fazer o autoexame. Nessa palestra eu ensino a fazer o autoexame. Como se faz em pé durante o banho. Então vai chegar lá. Vamos chegar lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então, como se trata atualmente o paciente com câncer? Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e essa que você falou, terapia gênica, incipiente e mais cara e ainda... O senhor vai explicar cada uma dessas? Oi? O senhor vai explicar cada uma dessas? Não. Vou passar rapidamente. Tá, só para deixar claro ali, ó, cirurgia, radioterapia, isso. A quimioterapia, tudo, até aí todo mundo sabe. Imunoterapia, o que é isso? É o tratamento com vacinas. Com vacinas. Com vacinas. A terapia gênica, eu estava falando isso fora do ar aqui com o Dr. Grimaldi, é um medicamento que o Dr. Zé Alencar, inclusive, o vice-presidente, tentou nos Estados Unidos recentemente. É um medicamento que atua em cima exclusivamente das células que elas estão doentes. Ou seja, ela atinge o núcleo da célula, os médicos que me corrijam, por favor, se estiver errado, e ela só mata aquelas células ruins, digamos assim. Porque a quimioterapia convencional, ela mata tudo. Por isso que deprime muito o paciente, ele sofre muito. Essa é um tratamento específico. No caso do Dr. Zé Alencar, não deu certo, mas eu sei que vem dando certo em outros tratamentos. Ok. Pode seguir adiante. Então, veja bem, para você entender. Aqui está o que é o câncer. Ele é um iceberg. Então, se você passar a linha da água aqui do mar, é o que a gente chama em medicina de horizonte clínico. Ou seja, tudo que tiver para baixo não causa nem sinal, nem sintoma. Sei. O paciente não sabe que tem. O meu amigo já sabia que ele tinha uma dorzinha, mas ele não ligou. Então ele já estava um pouquinho para cima do horizonte. Sei. Mas mesmo assim ele não ligou. Então veja bem, você tem pouco sucesso no tratamento. Agora, se você pegar essa parte de baixo, onde ele é totalmente silencioso, você faz o diagnóstico precoce. Muito sucesso no tratamento. Te dou um exemplo claro. Papa Nicolau, o exame preventivo do câncer do colo uterino. O que acontece? Todos os países em que colocaram o Papa Nicolau como método de rastreamento da população, ou seja, obrigaram a mulher a fazer, porque senão ela não tinha determinada coisa benefício, lá, etc. Houve redução de 70% na incidência do câncer de colo uterino. É o que mostra como a prevenção funciona. Olha que coisa. Então esse é o exemplo prático de que isso aqui funciona. Olha aqui, como é que a coisa funciona assim.
Você tem aqui o tumor primário. Ele pode ser qualquer local. É aqui esse azul verde aqui, esse à esquerda, onde vai à esquerda o tumor primário. Ele começa numa célula, vai crescer. Durante um tempo, ele fica restrito. Só que a cada geração, então veja bem, uma célula origina duas. Duas originam 4. 4 originam 8. E assim por diante. Chega uma hora e a cada geração ele vai adquirindo uma nova propriedade invasiva. Só uma coisinha, doutor, para ficar claro para todo mundo. O senhor falou que o tumor começa a partir de uma célula. Sim. Essa célula, ela começa a se reproduzir desordenadamente. Nós já vamos ver isso já já. Tá bom. Já já. As pessoas entenderem a origem. Já tenho até um esquema para mostrar isso. Tá. Então, chega uma hora que ela adquire a capacidade de invadir a parede do vaso sanguíneo. Uhum. Pronto. Aí é a viragem do câncer, fase inicial para fase avançada. Curável para não curável. Esse é o grande X da questão. Agora você pergunta, bom, mas quantos dias leva essa fase? É variável. É a hora que ele entra dentro de um órgão? É a hora que ele entra no vaso sanguíneo. No vaso sanguíneo. Veja aqui, ó, no esquema você vê o vaso sanguíneo. Certo. Olha lá, caiu dentro do vaso sanguíneo, acabou, e você não segura mais. Porque ele espalha. Porque ele está rodando, ele está no cérebro, ele tá no vaso sanguíneo do pulmão, ele está no fígado, ele está em qualquer lugar. As células cancerígenas começam a passar pelo... O que aconteceu com o meu amigo. Certo. Ele do intestino rapidamente passou para o fígado, pulmão, pá, 1 ano e meio morreu. Certo. Tá? Então veja bem, qual que é a nova estratégia que nós estamos propondo? Conscientizar as pessoas para conquistar a colaboração de todos. Nós temos que conquistar a ajuda e a compreensão das pessoas. Solidariedade. Foco no diagnóstico precoce. O câncer pode ser vencido. Para entender um pouquinho isso, veja bem, você tem o corpo humano aqui, ele é formado por sistemas. O do lado esquerdo, o senhor está falando, né? Os dois. Os dois. Né? Então, os sistemas, eu tenho aqui, sistema ósseo-muscular à esquerda e o sistema respiratório, digestivo, tal, à direita. Esses sistemas são conjuntos de órgãos. Esses órgãos, conjuntos de tecidos. E os tecidos, agora nós vamos começar a chegar onde você perguntou, são formados por células. Quantas células você tem no seu corpo, Burnier? Estou vendo ali, escrito 100 trilhões. Mais ou menos. Mais ou menos 100 sabia que era trilhões. tanto assim. Pois é. Então, o que acontece? Dentro de cada uma dessas células, você tem, dentro do núcleo, como você muito bem colocou, está o cromossomo. O cromossomo é uma molécula de DNA. O DNA é um conjunto de genes. E qual é o grande macete do negócio? É que os genes têm esses nucleotídeos que os compõem na ordem certinha. Tem que estar na ordem certinha. 1, 2, 3, 4. Se tiver 1, 4, 3, 2, pode ser uma mutação. E essa mutação, eventualmente, pode ser um câncer. Entendeu? Então começa com uma célula. Com uma célula. Muito bom. Então veja bem, para que serve a mitose, que é a proliferação? É extremamente importante a mitose, porque ela serve para o crescimento do indivíduo, para a renovação das suas células e para a reparação. Explica o que é mitose, doutor. Mitose é a divisão de uma célula. Então veja, na parte esquerda você tem uma célula, na parte direita 2 células filhas idênticas à mãe. Tá? Então como é que ela se divide? Primeiro divide o DNA dentro, depois o DNA fica na placa equatorial, aí vem um fuso, puxa para o polo superior e o polo inferior e acaba. E a gente precisa da mitose por esses 3 motivos. Para o crescimento, para a renovação das células e para a reparação dos Olha aqui, ó, mitose normal leva ao crescimento. Qual a diferença entre um bebê e um adulto? É o número de células que ele tem. Bebê tem quanto? Não sei. Qual a idade do Peguei. Sinceramente, eu não... Qual a idade do bebê? Depende, é boa, hein? Acho que eu peguei o doutor Grimaldi. Pegou mesmo? Muito bom. Então, veja bem, se você tiver um erro de programação na multiplicação do DNA, é aí que está o problema. Provoca uma mutação. E essa mutação pode, não quer dizer que todas vão gerar. Sim. Pode gerar uma neoplasia. O que é neoplasia? Isso. Neo novo, plasia crescimento. É o novo crescimento. Você vai perguntar, toda neoplasia é câncer? Não, senhor. Na imagem da esquerda, você tem o que ali? Então, é a neoplasia benigna. Benigna. Você tem e o que é a neoplasia ali na imagem? O que é? Nós vamos chegar lá. A imagem da esquerda Sim. é um útero cheio de leiomioma. Essas partes brancas são nódulos absolutamente irregulares, não deveriam estar aí. Ah, entendi. São esses que são as neoplasias. Quer dizer, o certo seria esta imagem sem esses... Sem os nódulos brancos. Sem essas partes brancas. E à aí. direita, o pulmão sem essa mancha branca central, que é o tumor, é o câncer. Esse aqui é maligno. Então, o que é neoplasia maligna? É o câncer.
Essa que interessa aqui na nossa conversa. Outra coisa para que todo mundo entenda bem claro, quer dizer, por que o câncer mata, né? O câncer, o que é? Como o doutor está explicando, a célula vai se duplicando de uma forma desordenada. Isso. E ela vai formando um tecido, ela vai criando um tecido, vai nascendo como se fosse uma verruga. Um nódulo. Eu vou falar verruga, que é uma coisa... Um caroço. Vai crescendo um caroço. E aquilo, se você não combate, ele continua crescendo. Em muitos casos, o câncer acaba matando por pressão. Ele vai fazendo pressão em cima do órgão, é o caso do Toselencar. O que acontece? O câncer cresce, vai para o intestino, começa a pressionar e ele acaba fechando o tubo do intestino. Fechou o tubo do intestino, ou você abre aquilo com um tratamento médico, ou você tem que abrir o sujeito para abrir, porque não pode ficar fechado, porque se aquilo estourar, ele tem uma infecção generalizada e morre. Então ele mata por pressão. Ou ele entra dentro do órgão. Tá certo isso? Ou o tumor ele acaba entrando dentro do órgão. Ou ele só mata por pressão. Talvez o Vladimir... Posso fazer só um comentário? Por favor. Na verdade, 2 comentários. Um ponto que eu acho que... É só para a gente deixar bem claro para os leigos, somos todos nós. Eu vou fazer colocar 2 pontos. Um que eu acho muito importante, porque na prática a gente vê sempre uma confusão, aquela pergunta, meu câncer é do maligno ou é benigno? Né? Câncer é sempre maligno. O tumor a palavra câncer significa tumor maligno. Que é maligno. Em relação à questão, você pode ter o crescimento local e a invasão local de estruturas próximas, invadir o fígado, invadir músculo, osso, mas a maior preocupação nossa no tratamento é o que o Grimaldi colocou, é a possibilidade, a capacidade que o tumor tem, que o câncer tem de invadir o vaso e de liberar células na circulação sanguínea. E aí ela vai para qualquer lugar. Dar o que a gente chama de metástases, né, que são focos de doença à distância do local onde ele se originou. Então, no momento que ocorre isso, a disseminação metastática, o surgimento desses focos à distância, é que a doença se torna virtualmente incurável, isso com algumas exceções, mas de modo geral, quando você vê essa disseminação, a doença passa a ser incurável. Né? Então, o maior problema, na verdade, é esse tipo de disseminação. Agora, embora alguns possam... Além da pressão, ele pode entrar dentro dos órgãos. Também, ele pode... Os tumores malignos, normalmente, eles invadem mesmo, né? O tumor benigno é que cresce sem invadir. E pode comprimir, mas ele não invade. O câncer, não. Essas são uma das 3 características do câncer, né? É a proliferação sem controle, é a capacidade de invadir, né? Tecido normal não invade, com exceções. Quer dizer, ele invade e começa a crescer lá dentro. Eventualmente, sim, né? E essa capacidade de disseminar, que é a pior coisa que o câncer faz, né? Que a maioria dos tecidos normais, com exceção de placenta, algumas não fazem. E que é isso que leva o paciente eventualmente à morte, né? Em algum momento. Ok, doutor Grimaldi. Uma coisa interessante também colocar agora é o conceito de benigno e maligno. É meio relativo, porque você pode ter um câncer dentro da cavidade craniana, da calota craniana, mesmo benigno, meningioma, por exemplo, é um tumor benigno, aí acontece aquilo que você falou. Ele vai crescendo, comprime o centro da respiração, a pessoa para de respirar e morre. Mata a pessoa. Então é interessante. O benigno que pode se tornar maligno. Mas nós estamos falando histologicamente, quer dizer, no microscópio existem características de malignidade, tá? Então veja bem, o que deve chamar a atenção de qualquer pessoa para fazer uma prevenção de câncer? Nódulo ou caroço, ferida que não cicatriza, sangramento anormal, alteração do hábito intestinal. Sinais mais gerais, você tem emagrecimento, febre, anemia e infecções frequentes. Quando o senhor falou ali de alteração do hábito intestinal, ou seja, prendeu o intestino ou soltou muito, é isso? Isso, é o paciente que chega para o médico e fala, doutor, sempre foi, meu intestino foi um reloginho. Todo dia às 8 horas da manhã eu tenho que ir no banheiro. De repente, faz 3 meses, um dia eu não vou, outro dia fico 3 dias sem ir, outro dia uma diarreia, que não coisa. De vez em quando tem um pouquinho de sangue. Quando sai do normal. Entendeu? Alteração do hábito, exatamente. Veja bem, quais são os órgãos mais acometidos pelo câncer no Brasil? E isso a estatística aqui é de laboratório. Mas isso está por ordem ou... Não. Tá por simplesmente está sendo aleatório. colocado. É a pele, a mama, a próstata, o intestino, o colo uterino e a tireoide. É aqui que se nós focalizarmos, você vai ver como nós vamos ter vantagem nisso. Pele. Nós temos 2 tipos de câncer de pele. O carcinoma basocelular, que é o muito comum, que é a ferida que não cicatriza, que tem uma característica especial, que é de não provocar metástase.
Ele não tem a capacidade, a célula dele, por mais que ele cresça, não adquire a capacidade de cair dentro da corrente sanguínea. E então, esse ali é o melanoma? Esse aqui não. Esse aqui é coisa brava. É o melanoma. Melanoma maligno. Então, 2 macetes para quem estiver vendo essa fotografia aqui. A imagem da esquerda é um nódulo retirado, é uma fotografia tirada das costas de um doente, lá do AC Camargo. Então, o que eu estou vendo aqui? 2 coisas importantes para qualquer pessoa poder fazer prevenção de melanoma. Primeiro, a lesão é preta, ela não é marrom. Tá vendo? É preta. É preta, cor de piche. É diferente de uma pinta. Verruga normal, uma pinta. Essa é preta. E segunda característica fundamental, assimétrica. Se você passar uma linha tentando dividir essa lesão em 2 partes iguais, você não vai achar um plano. Isso caracteriza a assimetria da lesão. Então, lesão preta, assimétrica, vá pro médico. O que é aquela unha do pé ali? Nós já vamos chegar lá já. Então vamos ver primeiro aqui, ó. Lesão preta, assimétrica, por favor, vá pro médico, avisa a pessoa que você está vendo no ônibus, no metrô, que você está vendo a lesão, às vezes é no rosto, às vezes é no braço. Você tem que falar para essa pessoa. Você tem que ser um soldado desse exército para acabar com o câncer, para combater. Você tem que fazer parte do exército. E a sua parte como soldado é falar, cara, vai ver um médico, vai procurar um médico, porque isso aqui, eu vi uma aula uma vez, pode ser um câncer isso aqui. Posso dar um exemplo aqui? Pode. O senhor tem aqui essas 2 marcas aqui, olha. Ok. Vamos mostrar aqui, ó. Ok. Qual é a diferença disso tudo aqui para aquilo que a gente está vendo ali? Ok. Primeiro que elas são marrom. Segundo, que eu já consultei o dermatologista do AC Camargo. Vamos lá, mostra de novo ali. Aí, aqui, tá vendo? Essas 2 aí. Essas que eu estava me referindo, em cima do aro do óculos dele. O senhor tem essa. Então, elas são marrons, não são pretas. Segundo que o senhor já foi atrás. Não, mas estou brincando, é uma brincadeira. Desculpa a brincadeira. Mas é assim, ela não é preta, né? Então ela não deve suscitar tanto, porque todo mundo tem lesão de pele. Isso aqui chama queratose seborreica, por causa dos cabelos brancos que estão do lado. Isso faz parte do jogo. Mas a direita aqui. Eu acho que outra coisa também que a gente, para lesão de pele, para melanoma, são lesões que crescem, né? Nevos que aumentam de tamanho, né? Olha só, nevos é pinta, né? Pinta que aumenta, porque nem sempre é tão preto assim, né? Tem melanoma que pode ser até descolorado, tem pinta escura que não cresce, né, doutor? Exatamente. E o tumor ele vai crescer. Como foi colocado, câncer cresce. Né? Então, além dessas características, presta atenção se a lesão está aumentando de tamanho, mesmo se a cor for normal, for aparentemente normal, mas está crescendo. Aqui. À direita, nós temos 2 exemplos, um na mão e outro no pé. Os 2 pacientes dizendo que bateram o dedo. Bateram o dedo e, portanto, aqui não, doutor, isso aqui é batida no dedo. Os 2 é no melanoma. Agora, como é que você diferencia? A batida, ela provoca um hematoma. E esse hematoma subungueal, à medida que a unha vai crescendo, ele vai caminhando para a ponta do dedo, o hematoma. Esse aqui não, esse aqui está no comecinho da unha ali, no começo do leito ungueal, e está aí há anos. E o paciente achando que é batida. Esse é o problema. Sim. O paciente acha que... E esse outro de baixo aqui, olha, no grande artelho aqui, nem suscita muito cuidado, mas é melanoma, os 2 são melanoma. E qual é o problema do melanoma? Metástase rápido pela via linfática. O irmão do Collor morreu de metástase. Pela via linfática, quer dizer... Pelos gânglios linfáticos. Pelos gânglios... Não é pelo sangue. É o sistema linfático, é um sistema de drenagem que nós temos no organismo, mas ele é a via mais comum de metástase de carcinoma, é pela via linfática. E o melanoma é um dos mais agressivos. Um dos mais agressivos, tanto o nome, né, maligno. Ele leva a carga potencial dele no próprio nome. Então o Pedro Collor, por exemplo, teve 4 focos cerebrais de um melanoma nas costas que ele tinha. É muito grave o melanoma. Muito bom. Carcinoma de mama, veja bem. Você vai falar de curabilidade quando trata do melanoma? Não. Eu acho que uma coisa que vale ressaltar em relação ao melanoma é que a maioria, se mais estudar, são diagnosticados precocemente. E tumor em estadio inicial tem uma taxa de curabilidade de 95, 98%. O melanoma. Então o melanoma ele se torna, tem esse comportamento agressivo na hora que ele invade determinadas camadas da pele, que ele atinge uma determinada profundidade, né?
que o patologista olha mas nas fases iniciais, 98, 95% dos casos ficam curados. Ô, gente, então a taxa de cura, aqui a máxima do diagnóstico precoce vale demais. Para todos, né? Né? Olha, só para ressaltar, vocês que estão aí nos acompanhando, vou dar de novo aqui o e-mail, videoconferência, tudo junto, @tvglobo.com.br. Videoconferência está aí na tela. tvglobo.com.br, participe, aproveite aqui a presença desses dois grandes especialistas para a gente poder esclarecer, e eu estou aproveitando a imagem para corrigir minha gravata aqui, porque vale a pena, é um tema realmente muito importante. Continue, doutor. Muito bom, estamos falando então de carcinoma de mama, que é o mais frequente da mulher no mundo, é o carcinoma de mama, nos países mais avançados. No nosso meio aqui, depende do local onde você considerar. Norte, centro-oeste é o colo uterino, sul e sudeste é mama. Então nós estamos falando aqui para a população do sul. Veja, o nódulo. Para esse nódulo, Burnier, para esse nódulo chegar a atingir esse tamanho, é porque essa paciente é muito relaxada. Ela seguramente... Qual é o tamanho desse nódulo? Seguramente, veja bem, olha o mamilo aqui, compara com o mamilo. O mamilo tem 1 centímetro, vocês notam de 2 a 3 centímetros. Ela é muito relaxada. Porque esse nódulo, ela tinha obrigação de fazer o autoexame. E nesse autoexame ela iria descobrir, quando ela tivesse meio centímetro, 1 centímetro, ela ia descobrir. Agora, esse é um tumor que anda matando muito, né? Bastante. E ele tem um vínculo diretamente ligado à família, né? Ele é muito agressivo também, doutor? Depende do tipo, mas em geral é. Veja, aqui nós temos um exemplo aqui à direita da peça cirúrgica, esse nódulo. Então, por exemplo, tem um nódulo, aqui está a peça cirúrgica do nódulo, e aqui o que o patologista vê. Peça cirúrgica que foi retirado? Que foi retirado. O cirurgião, ele retira em bloco, ele chama o patologista na hora, para o patologista congelar as margens, para dizer se a margem está livre ou não. Porque ele não pode ter insegurança. E embaixo à direita o que é? Embaixo à direita é que nós patologistas olhamos na lâmina no microscópio. E o que está anormal aí? Aqui precisaria ter uma fotografia normal para mostrar, é totalmente diferente do normal. Sei. Então, uma boa ideia sua, eu vou mudar essa palestra, eu vou colocar aqui um insight aqui do normal. Obrigado pela ideia. Muito bom. Mas então... deixa eu só comentar em relação, você deu uma olhada em relação ao tumor de mama. Na verdade, nos países desenvolvidos, a mortalidade por câncer de mama está caindo, né? No Brasil é muito complicado, porque a estatística nossa não é confiável. A gente tem muito subdiagnóstico. E isso que o Grimaldi colocou, né, da paciente deixar o tumor chegar a esse tamanho, decorre da falta de informação da população. As mulheres, na verdade, é muito comum elas disserem: eu tenho medo de ir ao médico e descobrir que é uma coisa ruim. E você termina protelando o diagnóstico, né? O que é péssimo, novamente. É melhor vai ser ruim de qualquer jeito. Se for de ser ruim, é ruim. Isso que o Dr. Valdemir está colocando é uma coisa muito importante, porque existe uma máxima entre a população, que é aquela coisa assim: se eu ficar procurando, eu vou achar. No caso do câncer, é bom que ache. No caso do câncer, é bom que ache, porque se achar, a chance de você se safar é muito maior. Então essa coisa, na verdade, no mundo, nos países envolvidos, a mortalidade tem caído, por conta do diagnóstico precoce, tratamento melhor. Aqui ainda está ascendente a coisa. Muito bom, o importante é o autoexame, né, da mama. A mulher, se ela tem medo de ir ao médico, porque ele vai descobrir um câncer nela, então eu dou uma alternativa para ela fazer o autoexame, que é extremamente importante. Como é que é feito o autoexame? Entre uma menstruação e outra. Porque durante a menstruação ocorre uma alteração hormonal que provoca o aparecimento de nódulos na mama. Não vou falar só. Então, ela faz entre uma menstruação e a outra. Segundo lugar, tomando banho, ensaboa a mama esquerda e com a mão direita ela vai palpar a sua mama esquerda contra o gradil costal, no sentido de detectar pequenos nódulos. Só traduzir, porque evidentemente que os nossos queridos médicos, eles têm uma nomenclatura toda muito específica. Gradil costal, que eu aprendi mais uma, né? Eu vivo aprendendo com eles. Quer dizer, você aperta a mama, as mulheres apertam a mama, comprime contra a costela, certo? E fica só apalpando para ver se sente algum carocinho.
É isso? Isso. Eu só virei tradutor seu aqui, viu? Não, mas sabe por que eu não falei costela? Porque entre uma costela e outra existe músculo. Ixi, Então não tem... não, mas você é contra a costela, tá bom. Vamos embora. Então, mas então, mão direita, mama esquerda. Mão esquerda, mama direita. Mas não terminou ainda não. Não encontrou nem um nódulinho, ok. Eu vou enxugar, vou à cama, deito, ponho a mão embaixo da cabeça e vou repetir. Então põe a mão esquerda, embaixo, com a mão direita, com a mão direita, a mama esquerda. A mama esquerda. Então existem nódulos que aparecem só em pé, nódulos só, Olha, só tá vendo? deitado. Isso é uma coisa importante que Então, a gente não sabia. veja bem, o que é importante nisso? O importante é a mulher conhecer a sua mama, ela tem que ter intimidade com a mama dela. Porque se ela tiver intimidade com a mama dela, a mama vai falar para ela, tem um carocinho aqui, tem um carocinho, ela vai levantar uma bandeirinha assim, mas a mulher precisa fazer a parte dela. Com um detalhe, há carocinhos ou carocinhos que não são tumor. A minha mulher mesmo tem vários, são nódulos pequenos que ela tem na mama, mas que não tem nada a ver com tumor. Ela vai, todo ano ela faz a tal da mamografia, que é um exame até um pouco chato, mas tem que ser feito. Chato porque eles comprimem muito, apertam muito, etc. Tal, mas tem que ser feito. Mas não é que todo caroço seja um tumor, certo, doutor Rodrigo? Na verdade eu acho que a coisa do autoexame é chamar a atenção de que, como o Grimaldi, gostei muito da expressão que ele disse, de ter intimidade com a mama, né? De chamar a atenção. A mulher que faz isso, ela fica mais atenta de que ela deve cuidar, que ela deve fazer os exames, né? Vamos lá. Muito bom. E mesmo que tenha um carocinho, ela vai atrás para saber o que é o Iniciar carocinho. mais tarde. Okay. Então, agora o homem, né? O homem. Agora vem um problema um pouquinho delicado, que é o câncer de próstata. É o 6º tipo mais comum no mundo e o mais prevalente em homens. Crescimento lento, homens acima de 50 anos. Fatores de risco, história familiar, excesso de carne e gordura. Por que eu trouxe esse desenho aí? Toda vez que eu vou dar essa palestra, sempre levanta um homem e fala assim, doutor, não pode fazer só aquele examinho do PSA e não precisa fazer o toque na... Esse é um tabu, né? Virou um tabu. A resposta é não. Por quê? Porque está cheio de casos de câncer de próstata com PSA normal. E o nódulo está lá. Então, por que tem que fazer o nódulo retal? Por causa da localização. Veja bem, ó, aqui nessa figura, você está vendo ali a bexiga urinária, embaixo, na parte posterior da bexiga, fica a próstata. Posterior é atrás. Atrás e embaixo da bexiga está escrito próstata ali. Isso. E ali encostado no reto, tá vendo? Isso. Encostado no reto. Então, o que o urologista... O reto, só para que todo mundo saiba, é o final do intestino. Isso, é o final do intestino. Isso, é o ânus. Então, quer dizer, o reto é a parte final do intestino, reto sigmoide. Então, o que o médico urologista faz? Ele entra com o dedo, ele tem experiência, ele entra com o dedo e ele vai passar o dedo em toda a superfície posterior da próstata. De trás da próstata. De trás da próstata. 80% dos carcinomas de próstata começam na face posterior. Olha que boa novidade. Parte de trás. Olha que boa novidade. Uma coisa interessante que o Dr. Miguel Srugi, que é um dos grandes urologistas do Brasil, e que especializado nisso, já me ensinou. Quando eles fazem o toque, né, qual é a sensibilidade ali que ele diagnostica se tem ou não a possibilidade de um câncer? Quando a próstata está molinha, é sinal de que ela está normal. Se ela está mais endurecida, se tem um pouco mais dura, mais rígida, ele já fica preocupado. E aí é isso que o Dr. Grimaldi está falando, que certamente o Dr. Vladimir vai endossar, que é, quando você faz o toque e tem essa suspeita, aí sim você faz o PSA. Ou faz o PSA. Na verdade, você tem que fazer os dois. Um é complementar do outro. Né? Você nunca pode fazer acreditar em um, porque tem tumor que já foi descoberto pelo toque, não foi pelo PSA, e é o contrário. Exatamente. Então, você tem que fazer os dois para chegar ao diagnóstico. Tá certo isso? Tá. Hoje a gente concentra o diagnóstico da próstata, além do toque, do PSA, idealmente fazer ultrassom transretal, que a gente chama do diagnóstico tríplice, né? Mas eu acho que a questão do toque é porque é fácil, é acessível. Você não precisa de um laboratório, você precisa do médico e do paciente, exatamente, né? Então, e quando a gente pensa em termos de saúde pública, prevenção, você tem que ter métodos que você não vai precisar de um ultrassom, não vai precisar de um laboratório. E como, né, o Grimaldi colocou, 80% você vai, pelo menos, ter uma suspeita de que existe algo errado ali, né?
Mas idealmente sim, se pudesse fazer os 3 seria o ideal. Doutor Grimaldi, explica só para os homens aí que estão nos vendo, para que serve a próstata? A próstata serve para fazer uma concentração do esperma, fazer um tratamento do esperma, do espermatozoide, para ele poder ser eliminado e cumprir a sua função, que é gerar uma vida. Se a pessoa não tem a próstata, o que acontece? Bom, ela, em termos de procriação, você disse? Isso. Eu não tenho certeza, viu, Boninha? Não sei. Na verdade, a próstata, a ausência da próstata não gera infertilidade, né? Você pode permanecer, que é um outro medo dos homens, né? Ficar infértil porque retirou a próstata. E existe um risco de você ficar impotente. Por quê? Porque os nervos que inervam o pênis, eles passam pela cápsula da próstata próxima. Durante o procedimento cirúrgico você pode lesar esses nervos. Exatamente. Mas a frequência é relativamente baixa, dada a gravidade da doença. Eu deixei para ele explicar isso, porque ele é médico, mas é isso mesmo. Quer dizer, dentro da próstata passam os nervos da ereção, né, do pênis. Então é por isso que quando o sujeito tem câncer de próstata, dependendo do tumor, e dependendo da forma como ele for retirado, o médico tem que ter uma habilidade muito grande, porque senão, ao retirar a próstata, ele acaba mexendo nesses nervos, e aí o sujeito não conhece. Esse é um risco que existe. Mesmo quando você faz radioterapia, que é uma alternativa, num caso, uma percentagem alta dos cânceres de próstata, existe um risco, o de impotência diminui, mas aumenta o risco de outras complicações, como inflamação da bexiga ou inflamação do reto. Mas é baixo. Se foi feito na mão de um profissional, ou um cirurgião, ou um radioterapeuta experiente, com a aparelhagem adequada, a frequência disso é baixa. Tem algum sintoma que a pessoa possa identificar que pode estar com algum problema de próstata? Boa pergunta. Não tem não, né, Vladimir? Porque eu soube o doutor Miguel me explicou também uma vez que, dependendo do tamanho do tumor de próstata, na posição que ele está ali, ele pode fechar um pouco o esfíncter, por onde a gente urina. Então, pode. E aí, quer dizer, o sujeito que tem um pouco de dificuldade para urinar pode estar com um problema de próstata. Pode. Mas a gente tem que ter um pouco cuidado nessa afirmação, porque a principal causa desse tipo de sintoma, que a gente chama de prostatismo, que é a dificuldade de iniciar a micção, ou urinar muito à noite, ou ter uma sensação de urinar várias vezes, ou prender o jato, é mais associado ao que a gente chama de hiperplasia prostática benigna da próstata. Que é o quê? Que é um aumento de uma região central da próstata, na região que circunda a uretra, né? Um aumento por conta de efeito hormonal dos hormônios masculinos, que acontece numa percentagem muito alta dos homens ao longo do envelhecer, e que pode daí restringir a próstata, e é, na verdade, a principal causa, e é benigno. Às vezes você precisa de tratamento por conta do sintoma obstrutivo, para desobstruir. Mas não é um tumor. Não é um tumor maligno. O tumor maligno pode também, mas a frequência com que ele causa isso é mais baixa, e isso vai acontecer quando o tumor for um tumor volumoso, na verdade, quando a pessoa não fez o que ela deveria ter feito. Muito bem. É a neoplasia benigna, né? Em suma, esse tumor ele pode ser completamente silencioso. E quando se manifestar de uma maneira evidente, entra na fase já de difícil tratamento, de possibilidade de cura. Por falar em prevenção, doutor Grimaldi, eu já fiz reportagem sobre isso, que na época a recomendação era, da Organização Mundial de Saúde, fazer esse tipo de exame de 50 anos para frente. Parece que agora desceu para 40. Depende muito, é assim, se o paciente teve o pai com câncer de próstata, é análogo à mama na mulher. Se o pai dele teve câncer de próstata, ele tem que começar a fazer 35 anos, ele tem que começar a fazer prevenção. Porque ele pode ser hereditário. Se ele teve o avô, ontem eu fiz um curso ontem durante o dia, e conheci um senhor que teve o pai, o avô e o irmão dele tiveram câncer de próstata. Ele faz cada 6 meses a prevenção do câncer, e até agora não tem nada. Mas quando não tem histórico familiar? Não é 50 anos uma vez por ano. A partir dos 50 anos. Mas por que o pessoal andou baixando para 40, acima de 40 anos de idade? Você sabe, Vladimir? Olha, na verdade, esses pontos de início de segmento, eles mudam dependendo da sociedade que está recomendando. Né? Realmente a gente tem baixado o ponto de corte, mas algumas pessoas até
Até a questão do PSA foi motivo de grande discussão no começo do ano, de você fazer rastreamento acima de uma determinada idade, porque a maior parte dos casos de câncer de próstata são diagnosticados numa fase mais avançada e o paciente muitas vezes não vem a morrer do câncer de próstata. Então existe uma falta de consenso, às vezes, inclusive em se fazer o rastreamento do câncer de próstata. A gente tem baixado, na prática, o ponto de corte para 40 anos. 40. A nossa recomendação é fazer, a gente não concorda com essa. É fazer, acima de 40 anos, você começar o rastreamento na população. Isso tem que ser pensado diferente, dependendo de onde você mora e em termos de políticas de saúde pública. Mas, a grosso modo, entre 40 e 50 anos, isso vai depender. Bom, e só para deixar... Não pode passar de 50. Tá, e só para deixar claro para os nossos ouvintes, teleouvintes, não adianta fazer só o PSA, tá? Quer dizer, se você tem problemas com esse tabu do exame de toque do médico, então você vai ter que resolver esse problema do seu tabu, porque não há maneira. Tem que fazer os dois, de preferência o toque, porque ele é mais preciso do ponto de vista de identificação, uma vez por ano. Não tem escapatória. E se houver nódulo com PSA aumentado, está indicado fazer a biópsia dirigida por ultrassom. Okay. Então entra lá, como fez com o meu amigo lá, colonoscopia, aí no caso é a ultrassonografia, retira um pedacinho, vários pedacinhos, examina se tem diagnóstico. Doutor, eu estou vendo ali fatores de risco, excesso de carne e de gordura. Carne vermelha. Isso, carne vermelha. Olha, aqui no estúdio eu tenho certeza que é tudo churrasqueiro, né? Aqui é tudo churrasqueiro. Adoro um churrasco, né? Aliás, a gente faz um churrasco aqui de fim de ano, mas a verdade é a seguinte, churrasco é muito gostoso, mas tem que ir devagar, né? Tem que moderar. Tem que moderar, não é isso, doutor? O problema da carne vermelha, eu acho que a melhor saída é o caminho do meio, eu sempre faço, porque eu sempre escuto também aquela história, não vamos comer mais carne vermelha, o que é um absurdo. Não é xiita também. Né? O problema da carne vermelha, um grande problema da carne vermelha é o churrasco, né? Porque o processo de preparo do churrasco, ele impregna a carne de um conjunto de substâncias que são cancerígenas. E na verdade, mesmo que não seja vermelha, se você consome em excesso, para alguns tipos de tumores, aumenta o risco. Né? Então, se você come frango demais ou peixe de forma excessiva, pode ser um problema também. Tudo em excesso faz... Até água. Se você bebe demais, você tem intoxicação por água. Tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Vamos lá. Muito bom. Então, aqui está o intestino, né? Terceira causa mais comum de morte por câncer em ambos os sexos do mundo. Segunda causa de morte em países desenvolvidos. Fatores de risco, história familiar, fumo, obesidade, álcool, gordura e carne. Então tem uma representação à esquerda aqui, tá lá o famoso gradil costal, o Brunet, tá à sua esquerda aí. Depois você tem o intestino, ele tem a parte inicial, que é o intestino delgado, até a parte direita de baixo aqui, onde você tem a transição com o grosso, onde fica o apêndice secal. Está falando dessa imagem. Isso. Então, aí começa o intestino grosso, que é o cólon, e é neste cólon aqui que é comum esse câncer de intestino, principalmente no reto sigmoide, que é a porção final, que é essa figura à direita no alto. Né? E como é que ele começa o câncer? Veja bem, começa com algumas células que já podem ser diagnosticadas no microscópio. Nessa primeira, no slide aqui, na fotografia do canto direito inferior, nós temos 5 imagens. Desde a primeira, veja, a primeira, ela não é visível ao colonoscópio. Mas se você fizer, por algum motivo, uma biópsia aqui, o patologista vai dar diagnóstico, porque tem uma lesão chamada displasia, que é uma lesão pré-cancerosa, tá? Aí ela vai crescendo, vira um adenoma 1, que é um adenoma com atipias leves. Depois você tem um adenoma 2, atipias moderadas, adenoma 3, atipias graves, e aí você tem o câncer, quando ele invade a camada muscular, veja bem, ele invade e vai sair para fora. Tá vendo? A parte de baixo é a serosa, onde fica a parte externa do intestino. Aí que vai para fora. Então essa é a história natural. Se você fizer o diagnóstico até o adenoma 3, você tira o adenoma 3, não precisa nem cirurgia. Pelo próprio colonoscópio, você faz uma cirurgia chamada mucosectomia, onde você tira, porque é um tapete, né? Como se fosse um tapete que vai absorver o alimento. Então você, como tem uma tesourinha, tem um pessoal muito habilidoso, que faz a retirada da lesão
E vem junto tudo. Aí o patologista examina para ver se o pedículo está livre ou comprometido. Se o pedículo estiver livre de atipias, é cura total. Eu tenho um outro amigo, olha que coisa, eu tenho um outro amigo... O senhor e seus amigos, hein? Inclusive é dono de um hospital, que ele teve uma lesão, uma dorzinha de barriga, a mulher dele é cirurgiã, e falou, amanhã você vai fazer uma colonoscopia. E pegou um adenoma 3. Tá bom? E ele estava curado, porque a margem da lesão está livre. Só um detalhe para que prestem bem atenção. Olha, riscos: histórico familiar, fumo, obesidade, álcool, gordura e carne. Todos os prazeres da vida estão proibidos para evitar o câncer, tá bom? Em excesso. Em excesso, claro. Em excesso. Em excesso. Ok. Colo uterino, nós temos aqui uma fotografia mostrando a anatomia do sistema genital feminino, 2 ovários, 2 tubas uterinas, o útero. A porção de cima é o corpo, onde a criança é gerada, onde ela desenvolve. Depois a parte de baixo é o colo uterino, dando acesso à vagina. Veja, por que o Papa Nicolau consegue descobrir 95% dos casos de câncer de colo uterino? Porque quando o ginecologista ou a enfermeira coloca o espéculo... O que é o espéculo? O espéculo é um aparelhinho de plástico, assim, que ele tem 2 colheres. Então, e ele tem uma borboletinha aqui. Então, ele introduz assim, vira, depois ele abre a borboletinha, isso faz este movimento, certo. Ele está aqui, ele está olhando. Ele vai ver essa imagem à direita, no canto inferior direito aqui, do vídeo. Esse é o colo uterino. Aí, ele vai fazer o quê? Ele pega a espátula e vai colher sangue diretamente desse buraquinho aqui, que é chamado orifício externo do colo uterino. Certo. Aqui neste ponto, você vê que a natureza, ela é boazinha pra gente. Nesse ponto, o que acontece? Aqui, 95% dos cânceres começam de colo uterino. Nesse pontinho aqui. Olha só. Se você colher o Papa Nicolau exatamente neste pontinho, fizer um exame, você está colhendo direto. Quer dizer, o falso negativo é pouco. Nós já vamos chegar lá já. Tem um índice pequeno de falso negativo. Quer dizer, a paciente tem um câncer, mas não aparece no exame. Nós já vamos ver por quê. Mas o fato é que você faz... O Papa Nicolau consegue até 10 anos de antecedência na prevenção do câncer. Ou seja, você consegue detectar que a mulher vai ter câncer de colo uterino com até 10 anos de antecedência. E aí o que acontece? É feita uma biópsia, ele vai dar suspeito ou positivo para Papa Nicolau. Certo. Faz uma biópsia e vai saber se há ou não um câncer. Mas se houver, vai ser na fase inicial. E aí você propõe para a paciente, ou você quer ter mais filho? Não quero mais, então tira o útero inteiro. Você quer ter mais filho, tira só o colo. Ó, tá vendo? Mulheres, isso é uma coisa muito interessante. A gente precisa ver se tem gente perguntando, doutor Rodolfo. Estamos com um problema técnico. Estamos com um problema técnico. Continue mandando, mas nós vamos resolver o problema técnico para receber... Se não for possível a gente responder ao vivo, isso. Certamente que eles vão responder isso para vocês depois identificando a pessoa da cidade que é. Isso. Mas pretendemos recuperar ainda aqui a possibilidade. Estamos trabalhando para isso. Ok. Continue, doutor. Então, tireoide. A cada dia aumenta o número... Posso só fazer uma ressalva em relação ao colo de útero? Acho que o colo de útero é uma coisa que, além de ser uma doença extremamente prevalente, né, no Brasil é o segundo tumor de maior incidência atualmente. Em mulheres? Em mulheres. Ele é muito silencioso. Ele não causa sintoma, a não ser em fases já muito avançadas. E como o Grimaldi mostrou, o colo do útero é uma estrutura que está interna. A mulher não tem acesso, né, ela não consegue ver. E em fases muito iniciais, na verdade, você nem tem lesão visível ao olho nu. Mesmo que ela conseguisse ver, ela não viria uma lesão, né? Porque são alterações só nas células. Então, a questão de fazer o Papa Nicolau é um exame simples, barato, que pode ser feito em qualquer posto de saúde, na verdade, e que é muito engraçado. Você vai para fora do Brasil, para os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não sabem até tratar colo de útero, porque é uma coisa que praticamente foi erradicada, né? Devido à cobertura da população, a percentagem de colo de útero é muito... Aqui é exatamente o oposto.
E aqui não se detecta em fases tão precoces. Aqui no sul e sudeste a cobertura é melhor, mas você vai para o norte, nordeste, interior do Brasil, você vê diagnósticos de doenças muito avançadas. Quanto tempo a mulher deve fazer isso? Anual. A não ser que exista alguma alteração suspeita, uma lesão intermediária, que aí você tem que reduzir o intervalo. Okay. Mas se está dando normal, uma vez por ano. Eu tenho uma pergunta com relação ao tumor de colo de útero. Nós falamos que alimento, bebida são fatores predisponentes para câncer de mama, para câncer de intestino. Me parece que existem também para o tumor de colo de útero. Então eu queria que falasse um pouco sobre HPV ou... Então, hoje em dia, o principal agente causador de câncer de colo uterino é HPV, né? O vírus, o papiloma vírus humano. É o mesmo vírus que causa verruga, tá? Verruga de pele, só que existem variantes. E como é que pega esse vírus? Contato sexual, basicamente. Basicamente é o contato sexual. O que provoca o câncer de colo uterino, sim. Tá? Existem outros HPVs, mas de colo uterino é basicamente contato sexual. Existe... Perdão, doutor, o contato sexual com preservativo, no caso a camisinha, evita? Sim, protege. Ok. Sim. Existe, claro, outros fatores, mesmo camisinha, um número muito alto de parceiros, lesões persistentes nos órgãos genitais aumenta o risco de transmissão também. Né? Porque a camisinha não é 100% eficaz. Entendi. Tá? Mas protege, claro. Então, o HPV, existe uma discussão, algumas pessoas acham que existe um percentual de 1% dos tumores de colo uterino que não está associado ao HPV, mas parece que não. Parece que absolutamente todo caso de colo uterino tem o dedinho do HPV lá. Nem toda mulher que entrou em contato com o HPV vai desenvolver o câncer de colo uterino. Na verdade, a maior parte das mulheres clareia a infecção, né, elimina o vírus sem desenvolver o câncer. Mas outra coisa, além dele ser silencioso, ele tem um tempo de evolução muito longo. Então a mulher normalmente se contamina durante a vida sexual, quando ela está mais ativa, né, entre os 20 e 25 anos de idade, ela vai desenvolver o tumor 15 anos mais tarde. Né, ele tem uma latência muito grande. E o fumo aumenta, junto com o HPV, ele aumenta o risco da mulher desenvolver. Se ela tem um HPV e fuma, ela tem um risco mais alto. A mulher usar DIU protege contra HPV ou não? Não, mas essa mulher que usa DIU, provavelmente ela vai mais vezes no ginecologista. Entendi. Então termina sendo um fator protetor mais indireto, não que diretamente proteja, né, contra o DIU. Todas essas questões de autoexame, de qualquer coisa que faça com que o paciente vá ao médico com mais frequência, termina reduzindo a incidência de todos os tumores. Né? Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar... o senhor ainda tem mais muitos slides para... Quatro slides. Nós vamos esperar ele terminar, então nós vamos fazer um break daqui a pouquinho, para a turma poder tomar seu refresco e voltar daqui a pouco. E daqui a pouco nós vamos também discutir, nós estamos falando da prevenção do câncer e tudo, mas nós vamos discutir como é que a população tem acesso a isso. Porque provavelmente você que está nos vendo, você tem um plano de saúde. Funcionário da Globo, todos têm plano de saúde. E quem não tem? Que é a maioria. Se o sujeito fica 6 meses para fazer uma consulta por causa de unha encravada, como é que ele vai esperar 6 ou 8 meses para fazer uma consulta para detectar um câncer? E como é que ele pode detectar um câncer no início, se ele demora 6 ou 8 meses para ser atendido? Então esse é um desafio dos governos todos, que é dar acesso à população a essa tecnologia toda que está sendo desenvolvida. Porque muitas das pessoas que a gente acompanha têm condições de ter acesso a isso, mas a maioria dos brasileiros não tem acesso a isso. Esse é um outro gargalo que nós vamos ter que conversar daqui a pouquinho. Termine aí a sua parte, que já a gente faz um break. Tireoide. A cada dia temos mais câncer de tireoide, que é o carcinoma papilífero, é um câncer muito frequente na população. E como é que se faz a prevenção? Através de ultrassom, nós já vamos ver já. Mas aqui essa fotografia, ela está mostrando duas coisas diferentes. À esquerda, nós temos uma lâmina de bócio, que é uma lesão benigna, que corresponde àquele nódulo ali na porção central, onde está bem delimitado. Então aquele nódulo à esquerda, onde está bem delimitado, é a lesão benigna. Mais para baixo um pouquinho, você vê uma área esbranquiçada,
e irradiada. Você está falando da foto do meio. Da foto do meio. Na foto do meio você tem um nódulinho e depois você... Isso. Você tem um nódulo que é bem delimitado e depois mais embaixo umas áreas esbranquiçadas. Aqui é que está o câncer. E aqui está a lâmina do câncer, que é o carcinoma papilífero à sua direita. Ah, entendi. Tá bom? Agora, isso é que o patologista... Tem sintoma o câncer de tireoide? Tem sintoma? Pouquíssimas vezes. Na maioria das vezes, não. É pelo exame, né? É pelo exame... Você percebe na palpação, né? O paciente chega... Muitas vezes a gente olha, às vezes já acha o volume um pouco aumentado, mas idealmente tem que ser feita a palpação da tireoide. A tireoide fica bem... Fica nessa região, eu estou com a gravata, vai atrapalhar, mas ela fica um pouco acima dessa fúrcula, né? Desse Vzinho aqui. É onde está o nó da sua gravata. Isso, exatamente aqui em cima. Ela fica aí. Ela fica aqui. O bócio, né? Que é comumente chamado de... Tem vários nomes, né? Bócio é um bom nome. O bócio é aquela bola que se forma aqui. Bócio é qualquer aumento de tireoide. Tá vendo? Qualquer aumento de tireoide é chamado de bócio. Ele pode ser de várias causas. Pode ser um bócio por deficiência de iodo, pode ser um bócio por uma doença autoimune, inflamatória, e pode ser câncer. Tem gente que tem o famoso pomo de Adão aqui. Não, o pomo de Adão só os homens têm. Essa é a cartilagem aqui que é mais proeminente nos homens. E isso não tem nada a ver com tireoide? Não, a tireoide ela fica mais embaixo. Um pouco mais abaixo. Pouco abaixo. Tá, e não tem sintoma, então. E tem na maioria das vezes não, né? Quando vai ter sintoma é porque já está uma doença avançada. Agora, né? A maior parte dos casos é em mulher? É uma doença mais prevalente em mulher. Por quê? Mas os nódulos benignos também são mais prevalentes em mulheres. Por que o câncer de tireoide é mais prevalente em mulher? Não, até onde eu saiba, não existe na literatura um dado, não sei se você tem alguma informação diferente, Grimaldi, mas que explique por que a gente vê mais em mulher. Eu fiz um trabalho que culminou na minha tese de doutoramento agora no final de dezembro do ano passado, eu estudei bastante isso, e realmente não existe. Alguns acham que o estrógeno pode predispor a célula tireoidiana, a célula folicular, a qualquer patologia tireoidiana. É 4 mulheres para 1 homem. Olha. É uma das poucas doenças em que durante a faculdade de medicina você tem 6 anos lá de curso, e é uma malhação, porque toda doença tem 4, 5 homens para 1 mulher. 4, 5 homens para 1 mulher. Chega na tireoide é o inverso, então o pessoal pula, porque a mulher, 4, 5 mulheres para 1 homem. Bom, vamos em frente. Então, veja bem, 7 regrinhas básicas anti-câncer. Primeiro, não ao fumo, qualquer tipo, cachimbo, charuto, cigarro. Segundo, mínima exposição ao sol e de preferência com filtro solar. Terceiro, dieta alimentar adequada. Nós já vamos ver lá. Exercícios físicos regulares. Quem faz exercício físico é porque cuida do corpo, então esse vai trazer mais prevenção. Beber pouco álcool, não estou dizendo para não beber, bebe pouco. Praticar somente sexo seguro, como você já marcou na sua pergunta aí, Brunet. Exames médicos periódicos. Veja bem, dieta alimentar adequada, você reduz a incidência do câncer em até 40%. Olha isso. E tem 4-4. O que é 4-4? 4 favoráveis, mais fruta, mais legume, mais verdura, mais cereal. 4 contra, gordura, salgado, enlatado e carne vermelha. Tá? Então é 4-4. Peraí que isso é importante, ó, pode anotar aí, isso aí é importante. A favor, coma mais frutas, coma mais legumes, mais verduras e mais cereais. Deixe de comer tanta gordura, salgados de todo tipo, aquela coxinha maravilhosa que você adora, deixa de fora, aquele risoles lindo que fica olhando para você, ela pode desistir dele. Toda essa turma aí você pode esquecer. Enlatados, aí não precisa nem falar, né? E carne vermelha, né? Que é o sonho de todos, mas precisa ir devagar com a carne vermelha. Ok, algumas dicas práticas para esses 6 tipos de câncer que nós abordamos. Pele, autoexame, dermatologista se tiver qualquer lesão suspeita e biópsia, se precisar, ele é que vai dizer. Mama, autoexame, ginecologista, mamografia e punção aspirativa com agulha fina ou biópsia se for necessário. Próstata, urologista, PSA e biópsia dirigida por ultrassom se precisar. Intestino,
alteração do hábito intestinal, sangue oculto nas fezes, colonoscopia, se precisar, uma biópsia. Além dos 50 anos, uma a cada 5 anos. Se for normal, a cada 5 anos repete. Se tiver alguma lesão, faz no ano seguinte. Colo uterino, ginecologista, Papa Nicolau moderno e colposcopia biópsia. O que é Papa Nicolau moderno? É o Papa Nicolau base líquida. O que é isso? Mas tem posto de saúde? Tá para chegar. Tá? Eu soube que está chegando, mas não chegou ainda. Eles vão fazer um plano piloto. Eles vão fazer um plano piloto e, se for aprovado, então vão colocar. O que é o Papa Nicolau moderno? Eles viram que de cerca de 15 a 30% dos Papa Nicolau davam um falso negativo. E aí foram estudar por que dava o falso negativo. Então chegaram à conclusão. Primeiro, às vezes não é colhido no local certo. Então, às vezes o colo do útero ele está retrovertido. E quando você coloca o espéculo, você não vê o orifício central. Entendi. Então o melhor é não mexer, mandar para o ginecologista. Que o ginecologista tem como retificar e colher no lugar certo. Primeira fonte de erro. Segunda fonte de erro. Colheu o material, a espátula é de madeira? É uma espátula de madeira que colhe. Na madeira tem ranhuras. E essas ranhuras podem albergar células cancerosas. Provaram isso, cerca de 5% dos casos, a célula cancerosa fica ali e não vai para a lâmina. Meu Deus. Terceiro, quando a pessoa que colhe faz o esfregaço, passa na lâmina, nunca fica uniforme. Sempre fica uma área mais grossa, uma área mais fina. Aquilo, quando o patologista leva para coloração, e ele vai olhar no microscópio, as áreas mais escuras são um conglomerado de células. Então você não vê as células individualmente. Você corre um risco grande de errar ali. Então, e quarta fonte de erro, às vezes é mal interpretado pelo patologista, que acha que é inflamação, na realidade é uma lesão mais grave. Para isso que existe a conferência. Então o citotécnico, que é uma profissão, faz a leitura de toda a lâmina, marca com uma canetinha aonde estão as células atípicas, o médico patologista vai rever aquelas marcas e ele define se vai ser ou não vai ser dado o resultado suspeito. E no caso da tireoide ali? No caso da tireoide, palpação, ultrassom, punção com agulha fina e cirurgia. Só estamos terminando. Agora vamos chegar no Brasil aqui. Volta um pouquinho lá, Grimaldi, que eu acho que é uma coisa que vale lembrar, que eu acho que é a questão na mama do autoexame, eu acho que é importante para formar a consciência, mas a mamografia eu acho que é uma coisa, houve uma campanha do Ministério da Saúde de que houvesse compra de máquinas em vários estados para permitir um maior acesso da população à realização de mamografia. Na verdade é considerado padrão ouro para diagnóstico, para rastreamento de câncer de mama, né? E isso eu acho super importante. Em relação ao sangue oculto, em alguns países é considerado, na verdade, como rotina de segmento para câncer de colo uterino. No Brasil é muito complicado, porque sangue oculto precisa de um preparo. Cólon. Não, o sangue oculto é considerado como padrão. E você faz a coluna a cada 5 anos, mas você preconiza fazer sangue oculto anual. Não, mas você falou colo uterino, é colon, né? Colon do intestino, desculpa. Só que o sangue oculto precisa de preparo e a maioria dos nossos laboratórios não está muito capacitado para isso, né? E eu acho que o Papa Nicolau, mesmo sem ser o moderno, acho que é importante, deixa ser feita a coleta tríplice, né? Da endosepse, que é do canalzinho do colo, da ectosepse, que é a parte externa, e do fundo lá da vagina. Ok. Então, como é que estamos aqui, Bruninha, no Brasil? Veja como é que isso aqui foi tirado do INCA, Instituto Nacional do Câncer, né, que é um instituto no Rio de Janeiro, que recebe um monte de verba do governo e que trabalha muito bem. Então veja bem, estimativa para 2010, olha, próstata, nós vamos ter provavelmente 52.350 homens novos, que vão ser diagnosticados, assim de novo, vão aparecer, não que já tem novos casos de câncer. Mulher, câncer de mama, 49.240. Olha só. Intestino, 28 mil, porque tem homem e mulher, 28.110. Colo do útero, 18.430 mulheres. Pele, melanoma, não melanoma, 113. Isto dá uma soma de 267 mil, que corresponde a 55% dos casos, dos 490 mil casos que nós vamos ter. O senhor falou um aí que tem um número grande aí, que é traqueia, brônquio e pulmão. Estou vendo ali 27 mil casos total.
Pouquinho... Aqui, traqueia, Bruno. 27 mil total. É um número grande também. Razoável. Na verdade, o câncer de pulmão hoje é o principal problema em oncologia, né? O problema é que a gente não tem um método de rastreamento populacional eficaz, né? Tem alguma coisa saindo de fazer rastreamento em populações de alto risco, em tabagistas com tomografia de baixa resolução. Mas para a população como um todo, não existe nenhum exame como o Papa Nicolau, colonoscopia, que permita você rastrear câncer de pulmão. Então, é parar de fumar. Bom, gente, assim, estratégia. Terminando aqui, só para terminar, a última é aqui, ó. Isso aqui é um afresco chamado A Criação de Adão. Esse afresco está na Capela Sistina, foi pintado pelo Michelangelo em 1511 e ele representa, veja bem, ó, Deus criou o homem amando o homem muito. E o homem, qual é a função do homem? Adorar a Deus. E como é que ele adora a Deus? Cuidando do corpo dele, porque Deus deu um corpo perfeito para ele. Deus deu um corpo e uma mente e uma alma perfeito para o homem. O homem tem que cuidar do corpo. Se ele cuidar do corpo, ele vai manter essa aliança que a figura está mostrando. Muito bom. Eu posso fazer só uma coisa muito que o Dr. Rodolfo estava lembrando, a questão do cigarro, né, que eu falei em relação ao colo de útero e pulmão, mas o cigarro acho que é super importante. Adorei na época que foi tomada a medida de proibir porque além de reduzir esses dois tumores, ele reduz a incidência de tumores de cabeça e pescoço, de leucemias, de bexiga, de pâncreas, de esôfago, do colo uterino, que a gente já chegou a comentar. Né? Então não é todo mundo se pensa só no pulmão, né? Na verdade você tem um conjunto de outros tumores, além de infarto, doença pulmonar obstrutiva crônica, impotência, derrame. O bicho realmente faz um estrago. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo para você relaxar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta, daqui uns 5 minutinhos. Sim, 10 minutinhos, voltamos. Eu já tenho perguntas aqui de gente que está nos ouvindo. Já nós vamos voltar com essa mesa redonda sobre a prevenção, a luta contra o câncer. Até já.